Gente, Ou eu sou Pandora e a gente vai fazer um unboxing aqui, certo? Olá você, querido amigo crente que está no cio, que ficou eriçado, empolgado, alegre pelo vídeo de terça passada, nosso vídeo com aqueles 40 minutos maravilhindos acerca de uma teologia da sexualidade no casamento. Você que se sentiu vindicado, você que teve aí a sua vida conjugal transformada por aquele vídeo. Eu só quero dar alegria pro meu povo, é uma alegria muito grande poder auxiliá-lo aí a ter uma vida conjugal mais alegre diante de Deus. Oh, aleluia. Eu fiz uma promessa naquele vídeo. A promessa que eu fiz naquele vídeo foi: vocês vão mandar perguntas sobre o vídeo lá no meu Instagram, e lá eu iria fazer um outro vídeo respondendo as perguntas que ficassem. Por que eu estou postando mais um vídeo respondendo perguntas acerca do vídeo de terça? Porque eu quero conseguir amarrar o máximo possível essas questões que vocês têm sobre sexualidade, que é pra ver se vocês param de me perguntar sobre safadeza no Instagram. Porque vocês têm muitas dúvidas acerca da vida sexual dentro do casamento. Essas dúvidas eu sei de onde vêm, as igrejas geralmente não falam sobre isso, não existe muita instrução acerca de vida conjugal aí nesse mundo de literatura, internet ou mesmo de encontro de casais. As coisas às vezes são tanto superficiais, as pessoas têm dúvidas e querem ter suas dúvidas respondidas. Entendo que se pergunte bastante a respeito do assunto, agora eu é que não tô afim de responder o tempo inteiro a respeito do assunto. Um vídeo de 40 minutos existe justamente para poder sanar o máximo de dúvidas possível. E depois desse vídeo, o nível das perguntas que vocês me mandaram foi diferente. Foram mais aprofundados, considerando que as questões mais básicas foram todas respondidas. Então, se você caiu aqui de paraquedas e você não assistiu o nosso vídeo acerca de sexo cristão no casamento, vai lá assistir, que esse vídeo aqui não é pra você. Esse vídeo aqui é pra você que ainda tem dúvidas, que levantou questões, que fez perguntas sobre aquele vídeo. Então, esse é basicamente um complemento respondendo suas dúvidas lá no meu Instagram acerca de sexualidade no casamento a partir do vídeo da semana passada. Então vamos responder suas perguntitas. Eu vou passar por todas as perguntas aqui do Instagram. Muita pergunta aqui, né? Vou tentar responder todas as perguntas boas que foram lançadas aqui. Tentarei responder todas, não sei quantos tem, deve ter muitas, geralmente tem mais de 1000 perguntas em cada um, mas aqui eu vou tentar responder tudo e só saio daqui quando terminar, ou quando eu não aguentar mais. Se você tem menos de 18 anos, por favor, esse vídeo também não é pra você, certo? Esse vídeo aqui não é pra você, jovem puberi, que está aqui curioso. Esse é um vídeo que vai responder perguntas altamente específicas, safadenhas, escrachadas acerca de sexo, tá bom? Então, por favor, menos de 18 anos, vá-se embora daqui. O outro vídeo lá é mais adequado pra você, esse vai ser mais explícito e mais claro e tal. Então, se você não tem interesse nesse tipo de assunto, você não quer se expor a esse tipo de temática neste momento, vá-se embora, deixa seu like aí pra ajudar o canal. A retenção do vídeo já vai ser muito baixa porque você vai sair. Deixa também um like aí, que é pra poder ajudar aí a mandar esse vídeo pra mais pessoas. Vamos lá. A moça botou aqui: não expõe os nomes de quem pergunta no vídeo, please. Não vou, nunca farei isso, por favor. Argumento contra o sexo anal, que diz que é local de saída e não de entrada. Esse argumento é inválido? Esse é um argumento completamente válido, certo? O que define se é o local de saída ou de entrada é o uso que você vai fazer. Se alguém quiser usar como um local de entrada, usa. Quem é que vai definir que é entrada ou que é saída? É o interesse de cada pessoa. Se alguém interpreta que o ânus tem uma função sexual também, ele interpreta que é um local tanto de saída quanto de entrada, assim como o sexo vaginal. Você tem um ambiente ali de saída, que sai urina, mas também entra outras coisas por ali. Essa é a chamada falácia naturalista. Você tem que estabelecer um uso natural das coisas e a partir daí tentar apresentar o que é certo e o que é errado a partir de uma imposição que você põe sobre a natureza das coisas. Não faz nenhum sentido. Se é entrada ou se é saída, quem decide é aquele que vai fazer uso. Não existe manual do usuário dizendo se é de entrada ou se é de saída. Se há um manual do usuário, é a Bíblia. E se a Bíblia não diz, pronto, a gente não tem que ficar dizendo não. A impressão que dá, lendo alguns comentários do vídeo da semana passada, é que eu tô dizendo que é obrigado que uma mulher queira fazer sexo anal com seu marido. E não é obrigado. Se ela não gosta, se ela não quer, se ela acha que é um abuso do homem sobre a mulher, que é um significado de humilhação sobre a mulher, se ela acha que dói, que ofende, que machuca, que adoece, é fácil, é só não fazer, ponto. Se esse é o fato, se é a mulher que interpretar assim, pode interpretar assim e viver sua vida muito feliz assim. Agora, há outras mulheres que não interpretam assim. Há mulheres que mandam mensagem dizendo: Iago, muito obrigado, porque isso me libertou de coisas que eu gostava de fazer e que eu simplesmente me sentia suja
porque eu achava que era pecado. Essas mulheres não comentam publicamente porque não vão expor a sua intimidade sexual nesse sentido, obviamente. Mas mandam mensagens privadas muitas vezes aqui no canal ou respondem aqui na aba de perguntas dizendo essas coisas. Então você, mulher, que se sentiu ultrajada por eu dizer que não é pecado esse tipo de prática, algumas mulheres se sentem libertadas por ouvirem que não é pecado esse tipo de prática. Você não pode julgar todas as mulheres pela sua experiência sexual. Tô dizendo, não é pecado, não ser pecado não significa que você é obrigada a querer participar disso. Você tem toda a liberdade de fazer uso do seu corpo dentro dos aspectos éticos que provém do evangelho, do jeito que você quiser. Você não precisa se sentir ultrajada como se eu estivesse lhe obrigando a participar do que você quiser. Muitas das coisas que eu disse lá no vídeo que podem ser feitas são coisas que eu nunca pratiquei na minha vida e que não tenho vontade de praticar na minha vida. Agora, é totalmente diferente eu tentar julgar os outros pelos meus gostos sexuais. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que apresentar o que a Bíblia diz e daquilo que ela não diz, eu tenho que me calar. Você não falou sobre a prática em locais inusitados, em locais públicos e tal. Não tem nenhum problema você ter relações íntimas com sua esposa em outros locais, seja na cozinha, no carro, onde quer que seja. Agora, você não pode cometer crimes, né, patrão? Em locais públicos as pessoas vão ver e tal, você tem que ser prudente nesse sentido. Ah, não, a gente tem aqui uma ilha deserta, sei lá, e outra coisa. Você comprou uma ilha aí por 15 milhões, aí você fala o que você quiser. Eu não sei como é que funciona a legislação com relação a praias desertas por aí, se pode, se não pode, se é crime, se não é crime. Eu não sei. Só sei que você tem que seguir aí os rumos da prudência legal, né? Você não vai cometer crimes, atentado violento ao pudor, o que quer que seja. Mas aí o local onde a coabitação sexual vai se manifestar é problema seu. Só, por favor, não vá fazer nada que criança vá ver, que os outros vão pegar, ou que seja público pra alguém, né, ver você. É noção, né? Uma boa aqui. Sexo anal e oral não é pecado por causa do risco de doença. Coisas que são risco de doença não são necessariamente pecaminosas, certo? Comer muita pizza é risco de doença, e não necessariamente é pecado comer muita pizza. Você não fazer exercício, você comer gordura trans, você beber Coca-Cola, tudo isso afeta a sua saúde de alguma forma. Claro que existe um nível em que você fazer mal à própria saúde pode ser realmente pecaminoso, mas não é porque algo não é bom pra saúde que é necessariamente pecaminoso. Existem gradações e níveis disso tudo. O quanto esses atos sexuais são prejudiciais à saúde, aí cada pessoa vai interpretar de acordo com a sua leitura e o seu estudo. Há pessoas que dizem que o sexo oral faz mal pra saúde, há outros que dizem que nem tanto, há outros que dizem que o sexo anal mata, outros vão dizer que não e vão ter visões diferentes. Eu não sou médico, eu não sou doutor, então cada um procure, certo? Aquilo que lhe convence no nível médico. Se você está convencido no nível médico que seria prejudicial à sua saúde praticar determinado ato, então fuja daquilo e não pratique aquilo. Agora, de novo, eu tô falando no nível moral, eu não tô falando no nível médico ou no nível de saúde pública, eu tô falando no nível de moralidade. Eu dei até o exemplo do sexo nasal, né? Não é porque a Bíblia não diz que é pecado que você tem que fazer o que vai ser bom, o que vai ser saudável fazer. O que eu tô dizendo é, não é pecado usar argumentos para dizer que é pecado, é bobagem. Agora, é saudável ou não? Aí você procura um médico e o médico vai lhe dizer. Aí você vai decidir se pra você aquilo é saudável ou não é. Eu não vou ficar entrando em minúcias médicas em um vídeo de teologia. Dou a liberdade pra cada um procurar e pesquisar aquilo que for mais coerente dentro da sua visão acerca da saúde ou não daquele ato. No Antigo Testamento, no período menstrual, as mulheres eram separadas. Deve existir separação nesse ato. E algumas pessoas perguntaram acerca de sexo durante a menstruação. É pecado ou não é? Pode ser nojento, pode não ser apropriado, mas você não tem como fazer uma aplicação veterotestamentária ao Novo Testamento nesse caso. Essa questão da mulher ser considerada impura durante a menstruação e o homem não podia tocar nela, parece muito com as ritualísticas cerimoniais do Antigo Testamento. Isso não necessariamente precisa ser aplicado ao Novo Testamento. Então, não dá pra dizer que por causa disso seria pecaminoso existir coabitação carnal durante a menstruação. Em termos médicos, não faço a menor ideia do que isso representa. Se é bom ou se é ruim, conheço os casais que não se importam, conheço os casais que se importam. Aí, de novo, vai da liberdade de cada casal, você pode achar nojento, você pode achar horrível, você pode não querer fazer, só eu não posso dizer que é pecado. Novamente, lembra, eu tô argumentando em nível moral e bíblico. É pecado? Não é. Não significa que porque não é pecado, você tem que fazer, ou você tem que aceitar fazer porque o seu marido ou sua mulher quer fazer esse tipo de coisa. Tô dizendo, pecado não é, teologicamente, não é problema nenhum. Agora, não gosto, não quero, tudo bem, você não faz. Casal casado cristão pode ir ao motel? A gente já falou sobre isso em outros vídeos aqui do canal. Outros colaboradores aqui do canal não concordam uns com os outros, né? As pessoas têm posições bastante diferentes. A minha posição pessoal é que não existe nenhum problema em um casal casado alugar um quarto para ter coabitação íntima com o propósito de ir para um ambiente diferente, ou ter uma iluminação diferente, ou uma cama diferente, ou o que quer que seja. O fato do motel ser um ambiente comum de prostituição também não faz com que o motel necessariamente seja um ambiente ruim de estar, porque hotéis em zona praieira são também zonas comuns de prostituição, e ninguém se incomoda de ir num hotel. Existe apenas um imaginário diferente em cima daquele ambiente, né, que seria o motel. Se você faz parte desse imaginário, se você acredita também
que esse é um ambiente sujo por causa das pessoas que lá frequentam, aí você não vai. Se você não vê esse problema e consegue dissociar mais as pessoas que frequentam e o uso que você vai fazer, aí tudo bem, também não vai ser problemático pra você. Agora, eu não posso dizer que é pecaminoso necessariamente, aí vai depender da consciência de cada um. Ah, não, minha consciência me acusa porque eu acho um local ruim, porque pessoas sujas, pessoas pecadoras vêm pecar aqui. Ok, você não vai e não usa esse recurso. Ah, eu não vejo esse problema, não me importo com o uso que o pessoal faz, a camareira vem e troca os lençóis, pra mim tudo bem, não me importa, sou eu e minha esposa aqui. Tudo bem também, aí depende de como cada um vai interpretar a sua participação nesse local. É importante que ninguém ofenda a consciência do outro. Se eu não vejo problema, mas minha esposa vê problema, ou eu não vejo problema, mas meu marido vê problema, aí você não vai transformar aquele ato que deveria ser prazeroso a ambos como um abuso sobre a consciência do outro. Cada um sempre deve se submeter àquela consciência que tá mais frágil, a não ser que o outro deseje por algum motivo participar daquilo, por fé, sem ofender a própria consciência. Aí talvez funcione. O casal deve conversar sobre isso antes do casamento, ou é melhor preparar o momento propício, que é o casamento? Eu indicaria que conversas sobre sexualidade fossem temas mais apropriados para perto de casar. Vocês namoram, vocês estão construindo outra coisa, construindo uma intimidade diferente, mas que não é tão fixa como seria um matrimônio já próximo de se estabelecer. Então, o que eu diria é, quando noivarem, quando o casamento estiver se aproximando, provavelmente ali no período do curso de noivos, talvez seja a hora de ter uma conversa sobre sexualidade e estabelecer alguns pontos comuns aí acerca da vida de vocês, que é pra ninguém ficar eriçando ninguém, certo? Essa pergunta aqui. É pecado fingir orgasmo com o cônjuge? Eu acho que é, certo? Você tá mentindo de alguma forma, né? Você tá enganando o seu cônjuge. Você fingir um orgasmo é enganar, é mentir, é até prejudicar a própria vida sexual, considerando que o cara acha que fez alguma coisa que lhe agradou, quando na verdade não agradou, ele vai continuar agindo daquela forma e você vai continuar desagradada tendo que fingir por muito tempo. Então, ter uma conversa honesta acerca do ato sexual é uma coisa maravilhosa. Agora, você pode dar, assim, digamos, uma valorizada em algumas coisas, no quanto você expressa o que você tá curtindo pra fazer o outro curtir mais, dá uma valorizada talvez não seja necessariamente pecaminoso, mas é importante que não haja um nível de mentira dentro do relacionamento ali, pra que possa existir o prazer mútuo e ninguém ache que tá dando ao outro mais do que realmente tá dando. Então, a mentira nunca vai ser benéfica à intimidade do casal, certo? Conversar sobre sexo com amigos de forma mais explícita ou com mais detalhes na fala é pecado? Eu acho que expor a sua vida sexual pros seus amigos é um pecado contra o jardim fechado, que é tratado em Cantares, é um pecado contra a intimidade conjugal, é expor sua mulher desnecessariamente, certo? Claro que você pode abrir algumas coisas com certos fins, de pedir um conselho, alguma instrução e tal, mas simplesmente contar da própria vida sexual é expor ao outro uma intimidade que não convém ao outro, certo? Você vai dar ideia pro outro, sabe? Você tá abrindo a sua vida, da sua intimidade carnal, da sua vida conjugal com sua esposa a pessoas que não deveriam estar participando daquilo. Aquilo é secreto, é sagrado entre vocês por um motivo. Você não deve estar eriçando a imaginação dos outros acerca de você e da sua esposa. Eu não indicaria. Agora, existe um ambiente ali pra você pedir conselhos pra pessoas de confiança, falar alguma coisa sobre algo que não tá dando muito certo e tal, e sabe, procurar gente de confiança pra isso, mas não ficar tendo uma conversa chula acerca da intimidade de vocês. Houveram algumas perguntas sobre Kama Sutra, né? É errado procurar coisas no Kama Sutra, é errado ver indicações sobre posições sexuais e tudo mais. Aí, novamente, certo? Depende do material e depende da sua consciência. Algumas pessoas se sentem muito tranquilas procurando materiais sobre sexualidade, como fazer isso, como fazer aquilo, dicas sobre posições sexuais, o que é que seja. Se a pessoa tá usando o Kama Sutra geralmente tem desenhinhos, né? E desenhinhos não são apresentações explícitas do corpo de ninguém. Você tem ali uma instrução, você tá estudando acerca de como ir melhor na coabitação sexual, como servir melhor o seu parceiro e como encontrar mais prazer dentro daquela relação. Agora, eu evitaria materiais explícitos que tentam mostrar essas coisas com fotos ou algo muito gráfico, ou alguma coisa que ofenda novamente a sua consciência e você se sinta estimulado sexualmente por alguma coisa que você tá vendo no computador ou num livro. Agora, algumas pessoas vão achar que isso é sujo. Não, eu não quero... minha intimidade sexual é uma coisa muito nossa, muito íntima, e eu não quero absolutamente nada, nenhuma instrução que seja externa. A gente vai aprender só com a gente aqui. De novo, tá dentro do limite da consciência de cada um. De novo, só não posso dizer que seria pecaminoso. Aí houveram algumas perguntas sobre coito interrompido como método contraceptivo, né? Você não ejacular dentro da esposa. A Bíblia não condena de nenhuma forma isso como método contraceptivo, a Bíblia não condena métodos contraceptivos de forma geral. Existe o famoso caso de Onã, certo? Daí que vem o termo onanismo, quando Onã deveria dar filhos para
a esposa do seu irmão morto, como era o costume daquela época, e ao invés dele tentar dar filhos a ela, ele tem uma coabitação carnal com ela, mas ejacula fora como método contraceptivo, porque ele queria fazer uso da esposa do irmão falecido, mas não queria cumprir o seu papel de dar filhos à esposa do irmão falecido. Então ele é amaldiçoado e condenado por Deus por fazê-lo. O problema foi o método contraceptivo de Onã? Não. O problema foi Onã não cumprir o seu papel de dar filhos para ela. Tanto que a mulher casar com o irmão do falecido só existia para que houvesse prole que se estabelecesse a partir daquela família. Não era para que o irmão do falecido se desse bem. O que ele faz é transformar em simplesmente um ato de prazer próprio e egoísta, algo que deveria ser para levar mais adiante a linhagem do irmão dele. Então por isso Deus o condena. Usar isso como um método contraceptivo também não seria problema nenhum. Eu conheço, por exemplo, casais que fazem isso por motivo médico. A moça, eu conheci esse casal faz um tempo, ela tinha alergia a látex, por exemplo, ela tinha alergia a preservativo e também tinha uma condição que deixava ela alérgica ao sêmen do marido. Então a única forma contraceptiva que eles conseguiam usar mesmo, naquele sentido, para não usar métodos hormonais, era o coito interrompido. Era a única forma que eles tinham para coabitar com algum nível de prazer para ambos, a que funcionava ali dentro da estrutura do casamento. Eles estavam pecando em fazer isso? De forma alguma. Eles estavam se adaptando à rotina que era possível a eles. Algumas pessoas também chamaram atenção para Romanos 1:26, isso que é bem legal, falando a respeito do sexo anal também. Romanos 1:26 fala que as mulheres corromperam o uso natural dos seus corpos, tendo relações sexuais contra a natureza. E alguns vão dizer que o sexo anal então é pecaminoso, porque aqui está sendo condenado o uso do corpo contra a natureza, contra o uso natural. Mas Romanos 1:26 não está falando de um uso diferente do corpo, ele está falando da homossexualidade. As mulheres fizeram um uso contrário à natureza de seus corpos, e os homens também, diz o verso 27. Como é que eles fizeram isso? Deitando homem com homem, mulher com mulher. Ou seja, o uso contrário à natureza ali é a homossexualidade, tanto feminina quanto masculina. Não é o uso do corpo numa relação heterossexual diferente daquilo que as pessoas imaginam que seja natural. Alguns podem argumentar então que o texto está condenando todo e qualquer uso não natural do corpo, mas novamente, o que é que define o que é o uso natural do corpo? Se alguém quiser definir que os seios, por exemplo, são apenas para amamentação, ou que a boca é apenas para alimentação e nunca para o beijo, que as mãos são para, sei lá, exercícios, trabalhos braçais, para pegar coisas, não para acariciar, ou o que quer que seja. Quem é que define o que é o uso natural do corpo, se não um exercício de encontrar aquilo que é condenado acerca do uso do corpo na escritura? Novamente, se a escritura não condenar o ato sexual anal, a gente não pode condenar eticamente, a gente pode condenar de novo, em outros níveis, sejam eles culturais, sejam eles médicos, mas a gente não pode condenar em um nível ético teológico. Romanos 1 não está falando desse tipo de prática sexual, ele está falando de homossexualidade e exclusivamente nesse sentido. Nesse sentido, você vê já que sexo anal é um assunto que gera realmente algum rebuliço aí nas pessoas, alguém perguntou se não é pecado porque pode causar dor na parceira. E bem, se a parceira não está disposta a esse tipo de ato e vai sofrer com isso, e não vai ter nenhum prazer e não vai gostar de fazê-lo, certamente o marido que insiste em participar disso está pecando contra o corpo da sua esposa. Ele está sendo egoísta e está simplesmente machucando alguém que ele deveria estar dando prazer. Agora, novamente, nem tudo que gera alguma dor é pecaminoso. Muitas mulheres sofrem em algum nível físico pelo sexo vaginal também, e às vezes causa alguma dor ali o começo ou algo parecido. E quem vai saber se é doloroso ou prazeroso é cada mulher dentro da sua vida conjugal, escolhendo como usar o seu corpo dentro da intimidade física. Então, aquelas que quiserem fazer, tudo bem. Aquelas que não fizerem, novamente, tudo bem. O nível de dor que alguém quer passar ou não quer passar, ou se dói ou se não dói, novamente, quem decide é aquele que está participando desse ato. Um rapaz perguntou se seria impróprio que apenas o homem chegue ao orgasmo consensualmente. Ele fala isso no sentido da diferença de libido entre homem e mulher, que às vezes a mulher não tá muito afim, não vai conseguir chegar lá, mas o cara quer e ela consente a uma relação íntima em que ela sabe que não vai ser tão boa pra ela, mas que vai satisfazer o marido de alguma forma, já que ele tem mais libido do que ela. Isso seria pecaminoso necessariamente? E bem, aí já é uma questão que gera muitas nuances. Você tem a esposa sendo amorosa, entendendo que o corpo do marido é de posse dela e que ela precisa fornecer saciedade ao seu esposo. Por outro lado, ao esposo entendendo que o corpo da esposa é dele. Se ele tá causando algum nível de prejuízo à sua esposa, ele precisa controlar os próprios impulsos pelo bem da sua esposa. Então, vai ser um ambiente em que cada um vai ter que ceder em algum nível. Se o marido tem muito mais libido que a esposa vai ter que ceder e muitas vezes se colocar em relações sexuais que ela não tá tão disposta pelo bem e pelo amor ao marido, e o marido vai ter que muitas vezes se segurar e aguentar seus próprios impulsos, mesmo quando ele tá com vontade de entrar em relações sexuais, porque a sua esposa não está tão disposta àquilo. Então é um ambiente de sacrifício mútuo, em que por amor e por misericórdia, cada um vai agir visando o bem do outro e se ajudando dentro das suas necessidades. E o mesmo parece com a pergunta de uma moça aqui: negar sexo ao marido ou à esposa é pecado? Novamente, não.
você não tem que simplesmente se submeter sexualmente sempre que o outro quer, certo? Mas, novamente, há um princípio de não se negar por muito tempo, há um princípio de continência, de saciedade. O ideal é que ambos estejam satisfeitos sexualmente. Se por algum motivo alguém não tá bem naquele dia, não tá disposto naquele dia pra um ato sexual, tudo bem, ninguém tem que se submeter constantemente, feito 2 coelhos ou 2 tarados que estão o tempo inteiro tendo relações íntimas. Mas, novamente, o princípio da saciedade é fundamental para que ambos possam estar lutando contra as forças do diabo, que podem, por causa da incontinência, tentá-los ao pecado. Então, aí um nível de sabedoria, de prudência e de sacrifício mútuo em busca dessa unidade, dessa parceria dentro do ambiente de casamento. Algumas perguntas surgiram sobre fantasias, não é? Fantasia não seria adultério, se eu transar pensando numa atriz ou algo assim? Sim, a fantasia não pode ser uma fantasia de outra pessoa, né? Eu estou imaginando que estou fazendo sexo com uma pessoa específica. Agora, se a fantasia estamos nos imaginando num ambiente diferente, estamos nos imaginando em um cenário diferente, ou em circunstância de vida diferente da que a gente tá vivendo aqui, você não tá imaginando outra pessoa, vocês estão num teatrinho sexual, sei lá, que é interessante pra vocês. Isso seria pecaminoso? Novamente, de forma alguma. Não seria pecado personificar outra pessoa naquele ato, mas se fantasiar ou uma coisa parecida também não seria problema nenhum. Tem algumas perguntas muito específicas, gente, mas muito específicas. Sobre fantasias, mais especificamente de animais, já que zoofilia é pecado. Pode? Meu Deus. Gente, zoofilia é pecado, mas se sua esposa usa uma fantasia de gatinha, sei lá, ou de... Meu Deus, que outros animais se usariam? De cachorrinho, de raposa, sei lá, de jacaré, de sei lá, se veste do zubu-mafu, e vocês curtem, você não tá se imaginando transando com o animal em si, mas seria com a sua esposa com uma fantasia de animal. Então, você não tá se imaginando dentro de uma relação zoófila, a não ser que você esteja. Isso aí é pecado mesmo, aí é loucura. Mas se você tá simplesmente vendo sua esposa com roupinha engraçadinha, tudo bem, não é problema, certo? Outra pergunta aqui sobre a música de fundo. Pode ser música secular ou só pode música gospel, certo? Eu acharia muito estranho a pessoa querer ter relações ao som de A Ele e a Glória, certo? Tem vídeo aqui no canal sobre música secular, a gente explica que música secular não é pecado, então sim, pode ser música secular. Eu só tomaria cuidado com pornofonia, certo? Evitem músicas muito imorais, né? A música pode ser um pouco mais romântica ou até picante em algum sentido, mas você não pode, sabe, não é correto estar ouvindo outra pessoa ficar falando safadezas dentro da relação de vocês. Então tome cuidado com pornofonias das mais variadas, músicas com palavrões, com gemidos e coisas assim que talvez não sejam muito prudentes para quem tá dentro de uma relação santa de intimidade no casal. A posição de 4 não seria de alguma forma humilhante para a mulher? Depende. Se a mulher se sentir humilhada, será. Se o homem está tentando humilhar, também será. Se ambos estão tentando simplesmente curtir uma posição diferente porque por algum motivo funciona bem, também tá ótimo. Pessoas que orientam sexualmente, por exemplo, indicam esse tipo de posição para homens que possuem um pênis muito pequeno, por exemplo. Funcionaria melhor por causa da profundidade da penetração. Então, você precisa interpretar as coisas não simplesmente pelo símbolo que é lançado sobre aquilo, mas também pelo que aquilo significa dentro daquela conjunção. Se uma esposa se sente humilhada, então não participa disso, não faz isso. Ótimo. Se o marido sente que tá humilhando a esposa, ele também não faz isso. Excelente. Agora, se um casal acha que não, pronto, tudo bem. Faz parte da vida conjugal deles. A pessoa perguntou, quanto aos pensamentos, quando estamos beijando o nosso cônjuge, o que deveria permear nossa mente? Espero que não os boletos. Eu espero que não o colega de trabalho. Eu espero que o seu cônjuge, ou simplesmente nada. Você só curte o momento. Pensa no cônjuge, pensa em Deus, eu sei lá, pensa em qualquer coisa. Eu não sei o que deve permear o pensamento. Eu beijo minha mulher, eu penso em absolutamente nada. Não passa nada pela minha cabeça, eu só beijo e acho bom. Eu acho que é isso. Uma pergunta aqui muito boa foi colocada, porque eu acho que ela é bem pastoral, assim. O cara perguntou, mesmo casado, sinto que estou pecando ao fazer sexo com a esposa, é normal? Assim, normal não é, mas é comum, certo? Isso vem principalmente de pessoas que passaram por uma vida sexual muito pecaminosa antes do casamento. Não sei se é o seu caso. Às vezes também é uma má teologia da sexualidade também, que às vezes acaba afetando a pessoa. Então, se você sente que tá pecando ao ter comunhão carnal com sua mulher, isso pode vir de uma má teologia ou de más experiências, em que você atribui àquela experiência que deveria ser santa um sentimento que era muito comum de erros do passado. Aí, no caso, você precisa realmente do sangue de Jesus, de encontrar perdão em Cristo e de encontrar uma boa teologia que lhe ajude a acalmar o seu coração e lhe dar uma ressignificação mesmo. Você conseguir encontrar novos significados dentro daquele ato que deve ser santo, puro e abençoador. Você tem que orar a Deus, agradecendo a Deus e pedir a Deus para que você possa glorificá-lo nessa vida conjugal que agora é santa e que Deus lhe deu. O evangelho é um instrumento para ajudar nisso. O poder do evangelho em te lembrar que todo contrato de dívida já foi pago e que Jesus já recebeu o preço de todos os nossos pecados, liberta o teu coração para você poder agora gozar das bênçãos que são produzidas por Deus através da intimidade que outrora foi pecaminosa, mas que agora é santa e para a glória do Senhor. Quanto aos brinquedos, é certo usar brinquedos que lembrem órgãos genitais? Olha, eu não sei. Eu não sei. Acho que
Novamente, acho que não. Você tem um falo ali que vocês usam pra... Tá muito específico isso, né? Tá imoral demais. Gente, depois de idoso, pode usar o remédio azul? Pode, patrão. Pode usar sim. Depois que a pipa do vovô não sobe mais, se você quiser tomar o remedinho azul aí, o seu Viagrinha pra poder continuar sobrevivendo, vai com Deus. Dá tudo certo. Não, eu não vou responder isso não. Desculpa. Na moral. Tá. Duas pessoas, achei estranho, mas dois homens perguntaram sobre... Não dá não. Gabriel Tuller, meu brother. Gabriel Tuller, meu brother. Até que edita esse vídeo aqui. Não dá, cara. Não dá não. Os caras estão perguntando... o homem... Não dá, cara. Não dá não. Os caras estão perguntando se... Não é pecado se for feito com a esposa. O outro perguntou, Iago... são dois homens perguntando sobre... Brother, eu não vou... Não dá não, certo? Tem um nível do que dá, certo? Do que dá. Sinceramente, eu não consigo nem pronunciar. Desculpa aí, eu pareço desconstruidão, certo? Desconstruidão. O cara que vence todos os tabus, que fala aqui das... Matei, eu tenho um limite, brother. Desculpa aí. Eu tenho um limite, eu não consigo falar desse assunto, me perdoe. Que pra mim já é demais. Isso, pelo menos cheguei no final, pronto. Todas as perguntas aqui eu conferi e todas as que eu consigo falar a respeito da internet foram respondidas. Espero ter fechado uma lacuna, certo? Que pelo visto existia na internet e que de hoje em diante, quando eu lançar um negócio de pergunta ao pastor lá no meu Instagram, quem perguntar sobre sexualidade, eu só jogo o link desses dois vídeos aqui. Aí a pessoa assiste 2 vídeos e muda de vida. Eu aprendo, eu tenho essa dúvida tirada, o que é que seja. Você que talvez tenha caído de paraquedas aqui no canal, não é sempre assim não, tá? Geralmente está lidando com assuntos teológicos um pouco mais complexos, teologia e tal, não é safadeza o tempo todo não, tá? Me perdoe aí se isso aí deixou você preocupado. Eu preciso de meia hora de oração pra poder me recuperar das coisas que eu li, mas espero ter tirado algumas dúvidas aí boas. Deus abençoe todos vocês, um abraço e até o próximo vídeo aqui do 2 Dedos e Teologia. Falou! As coisas vão ficando meio específicas demais. Eu vou ficando quase que constrangido de falar isso. Gente, tem muito homem perguntando sobre... Como até desligou aqui de nervosa. Não dá não, cara. Como é que pode? Como é que um monte de homem tá interessado nessas coisas, velho? Meu Deus, tem limite. Não, gente, não. Não faz isso não.